Boa noite, queridos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja no seu coração. Mais uma vez, seja bem-vindo à live da comunidade evangélica no Jardim Colorado. E eu gostaria de orar com você para darmos início a essa live de hoje. Senhor, em nome de Jesus, é a nossa gratidão, ó Deus, expressa por estarmos aqui e podemos compartilhar mais uma vez a Tua palavra de vida, de esperança, que confronta, que abençoa, a palavra do Senhor Jesus, a Bíblia Sagrada. Te louvamos, ó Deus, por este momento, que tenhamos aqui um encontro divino, onde o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações, os que estão nos ouvindo, aqueles que irão nos ouvir no futuro breve. Em nome de Jesus, nós oramos, entregando todo esse tempo ao Senhor e na ministração do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, estamos mais uma vez reunidos e eu agradeço a tua audiência, a tua permanência, né, a sua sintonia. Você, membro da comunidade do Colorado, você, amigo, irmão, que tem nos acompanhado em nossas lives. E hoje eu quero tratar um tema que eu entendo ser muito importante para os momentos atuais, o momento em que nós estamos vivendo, né? O tema é como entender o momento político atual. Eu não quero aqui de maneira nenhuma ficar falando sobre política partidária, eu não quero aqui falar sobre sistema de governo, mas eu quero falar sobre a palavra de Deus, o que ela fala sobre isso, o que ela pensa sobre isso, o que Deus pensa sobre isso, né? Antes de mais nada, eu gostaria de pontuar aqui a palavra política. Eu já falei isso em outras lives e eu acho que é importante reforçar. A palavra política ela tem um significado muito simples. Significa maneira de fazer. Isso é a política. Se alguém me explica o que é política para você, nossa. Aí você vai falar de corrupção, você vai falar de maus exemplos, você vai falar de coisas que foram feitas, coisas que precisam ser feitas. Não. Política, a ciência política estuda a maneira, a forma de executar, a maneira e a forma de expor as suas ideias, isto é, e colocá-las em prática, isto é, política. Então, estamos diante de uma crise de sistema e até mesmo de governabilidade do sistema, onde os poderes conflitam em muitas situações e cada líder quer sobrepor sua política, impor a sua política, maneira de fazer, não esqueça disso, ou de seu grupo sobre o de outro. O dever dos líderes políticos é defender a justiça e o bem, ajudando os mais necessitados, mantendo a ordem e punindo o crime. Quando os políticos temem a Deus e fazem o que é correto, a nação é extremamente abençoada. Eu vou ler isso novamente. Quando os políticos temem a Deus e fazem o que é correto, a nação é abençoada. No entanto, muitos políticos, entre parênteses, e muitas nações, fecho parênteses, não temem a Deus. Não é verdade? Muitos políticos, ou seja, pessoas que atuam na maneira de fazer, não temem a Deus. Isso não é só no Brasil, isso é em todo o mundo. A Bíblia diz que o pecado traz instabilidade política, traz instabilidade da maneira de fazer, objetivando o quê? Quebra o objetivo, que é gerar bem-estar, gerar segurança, gerar justiça social. Ele quebra, o pecado quebra esta máxima, esse ideal que a política deve nortear, deve ser norteada por eles. E traz instabilidade política e leva ao castigo, ou seja, à consequência. Governantes injustos um dia terão de enfrentar a justiça de Deus. E a nação que se entrega ao pecado receberá o que merece. Mas quando um povo se volta para Deus, ele restaura a nação, Deus, restaura a nação. O cristão tem o dever de obedecer à lei e respeitar os líderes. Também é importante orar pelos políticos para que tenham sabedoria e não nos causem problemas ou dificuldades. Mas sua primeira lealdade, a minha e a sua, deve ser para com Deus. Não nos esqueçamos
que obedecer às leis é fundamental e devemos ser exemplos nisso. Porém, se as leis dos homens coibirem, impedirem o meu desejo, o seu desejo, o meu direito, o seu direito de louvar a Deus, ou ir contra os princípios que regem a palavra de Deus, terão com certeza opositores aqui, nessa pessoa, e em todos os outros que creem na palavra de Deus e no Deus vivo, que vai agir e nós iremos atuar civilmente, com ações corretas de cidadania, não é? E também estaremos usando duas armas poderosíssimas, né? O amor e a oração. Tá? Duas armas fantásticas. O amor para compreender, para entender o porquê que as coisas estão caminhando, né? E buscar corrigir com ações civis corretas, né? Com participação na sociedade. E a oração, que é pedindo que Deus esteja sempre presente e norteando todos os nossos caminhos, né? Não me perguntem para quem vai meu voto de confiança nesse contexto. Não me pergunte. Para os políticos ou para Deus, porque a minha resposta, você já sabe, o meu voto de confiança numa questão de escolha entre as leis dos homens e aquilo que Deus determina, vai para Deus. Não é? Ok. A Bíblia traz várias orientações a respeito de política. Parece que não, né? De repente você imagina a Bíblia falando sobre várias coisas, mas nunca falando sobre política, e você está equivocado. Na verdade, a Bíblia ela trata de todos os assuntos que permeiam o cotidiano da pessoa. E o cotidiano dos seres humanos, isso na história, em todas as narrativas das histórias da Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, todas elas têm um contexto político importante. E é registrado isso na Palavra de Deus para que nós possamos ver, entender, compreender, analisar e tirar daí lições práticas para que nós possamos caminhar de maneira segura e que agrade a Deus na nossa trajetória. No nosso caso específico aqui no Brasil, como cidadãos brasileiros, cidadãos paulistas, né, do estado de São Paulo e assim por diante. Então, a Bíblia traz vários aspectos e várias orientações a respeito da política e como devemos nos comportar. Eu quero ver com vocês aqui 4 aspectos, tão somente. Primeiro, qual deve ser nossa postura? Uma pergunta, uma postura diante dos políticos, ou quem exerce a política, quem trabalha com ela, ou seja, a forma de fazer. 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 e 2, diz assim: antes de tudo, Paulo escrevendo a Timóteo, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham, para quê? Tudo isso para quê? Para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Ou seja, Paulo estava orientando a Timóteo para que orientasse a igreja a que os homens devem se preocupar com essas pessoas que estão no poder, homens e mulheres que exercem esses cargos públicos, justamente para que eles tenham uma vida tranquila, ou seja, para que Satanás não invista tanto nas suas vidas, não influencie tanto nas suas vidas, que eles possam se render ao Senhor, ouvir a palavra de Deus e serem influenciados pelo Espírito Santo de Deus, né? E assim desenvolver a piedade e a dignidade, que é fundamental. Olha só, o segundo aspecto, a segunda questão, como devemos tratá-los? O que a Bíblia fala? Como devemos tratar esses homens e mulheres que estão nesses cargos públicos? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, fala assim: tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Ou seja, respeitem a autoridade. E nós, por orientação da palavra de Deus, entendemos que devemos respeitá-los. Respeitá-los dentro da função que ele tem, o cargo que ele tem, no nosso caso a república, aquilo que ele está desenvolvendo, ser respeitado por aquilo. É lógico que o respeito também deve ser conquistado por parte deles, mas a nossa parte é de dizer a eles: ó, nós te respeitamos e saiba que Deus está de olho no que você está fazendo. Ah, mas eu não creio em Deus. Não tem problema. Você não crê em Deus, mas fique sabendo,
uma hora você vai ter um encontro inevitável com o Criador. E isso vai ser um momento muito pessoal, onde não vai ter nenhum tipo de recurso para que você possa pleitear ou se safar de alguma situação que está prevista na palavra de Deus. A terceira pergunta: como Jesus lidou com o poder político na sua época? Na época de Jesus, o Império Romano é que tomava conta de Israel. Era o império dominador. E como é que Jesus lidou com isso tudo? Mateus, capítulo 22, versículo 17 a 21, diz assim: Dize-nos, pois, qual é a sua opinião? Perguntaram para eles, fazendo essa pergunta para Jesus: é certo pagar imposto a César ou não? Ou seja, você sonega o imposto ou não sonega? O que você deve fazer? Você, meu irmão, deve sonegar o imposto ou você deve pagar o imposto? Aí então, Jesus, percebendo que havia uma intenção, uma má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles então mostraram um denário, um dinheiro. E eles lhe perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? E eles responderam: de César, responderam eles. E ele lhes disse: então, deem a César o que é de César, e deem a Deus o que é de Deus. Ou seja, a questão de tratar os impostos, os homens públicos e a política é um contexto. Eles estão no poder, só que é temporário. O poder que eles têm é temporário. O prefeito é temporário, o governador é temporário, o deputado é temporário, o juiz é temporário, o poder que o presidente tem é temporário, que o senador tem é temporário, que o deputado federal tem é temporário, o delegado, todo mundo é uma autoridade temporária. Então, dê a eles o que é deles. Porém, o deles é limitado, mas a Deus dê todo o louvor e gratidão, porque ele é eterno. Esse é o contexto que Jesus colocou essa pergunta e dando essa resposta, não é? E a quarta e última questão: qual deve ser nosso maior objetivo político com a pregação da palavra de Deus nesse mundo? Qual é o objetivo que nós temos? Queremos alcançar o quê com a palavra de Deus? Observando a questão política, a maneira de fazer. O que nós queremos? O salmista, no Salmo 33, versículo 12, diz assim: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. O povo que ele escolheu para lhe pertencer. Olha que privilégio. Olha que missão fantástica é a nossa, de semear no Brasil e semear por todas as partes desse mundo a palavra de Deus, para que, na verdade, o Senhor tenha um lugar de destaque que ele merece nas nações. Que a Bíblia, a palavra de Deus, seja reverenciada como manual espiritual, o manual que indica o caminho, a maneira de pensar, que agrada a Deus, a maneira de viver, a maneira de se comportar, como lidar com as dificuldades, a questão ética, moral, cívica, tudo isso está na palavra de Deus. Então, o maior prazer que nós devemos ter, e a nossa missão, o nosso objetivo, é influenciar a política, influenciar a forma de fazer com a palavra de Deus, e que as pessoas então repliquem a palavra de Deus nas suas famílias, no cuidado com as crianças, nas escolas, no ensino, na ciência, a ciência voltada para abençoar o semelhante, na tecnologia, para criar meios de abençoar, descobrir, desenvolver, para ajudar, beneficiar o ser humano. Não existe na palavra de Deus nada que vá contra esse tipo de progresso, de avanço. Então entender isso é fundamental. Então, se você fala assim: nossa, pastor, mas a política não tem nada a ver com a Bíblia, tem tudo a ver com a palavra de Deus. Tudo a ver com a palavra de Deus. Deus se preocupa. Em Gênesis, Deus disse para o homem: está aí, ó. Está tudo aí, agora cresça, multiplicai,
administrar e faça tudo, porque eu já fiz a Terra, o planeta, os astros, está tudo aí, está tudo certo, agora você administra. E aí, então começamos a gerar formas de fazer aquilo que nós chamamos de política. Já concluindo, eu quero dizer a você que política é diferente de politicagem. Politicagem é a utilização da maneira de fazer para benefício próprio ou de um grupo. Isso é politicagem. Não tem nada a ver com política pública, política para a república, política para o bem comum das pessoas. Não tem nada a ver com isso, tá bom? Eu quero concluir dizendo a vocês o seguinte: devemos orar o modelo de oração que Jesus nos ensinou para quando nós nos reportamos às autoridades. Ele disse assim: para que não nos deixes cair em tentação, e pedir ao Senhor Deus que nos ajude a perdoar quem nos tem ofendido. E olha, tem hora que eles nos ofendem, e ofendem a nossa inteligência, ofendem o nosso sentimento, ofendem terrivelmente. Mas o Senhor há de nos ajudar a estender o perdão a essas pessoas, pois o Senhor é Deus e a justiça cabe a Ele. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, como aprendemos hoje, gostaríamos de estar intercedendo pelas autoridades do nosso Brasil. Que o Senhor abençoe, Senhor, as autoridades, homens e mulheres, que estão em cargo, em função de autoridade, e que eles possam exercer essa autoridade para o benefício comum, coletivo, do povo, ouvindo, ó Deus, e estendendo o entendimento para ver a necessidade das pessoas. Ó Deus, em nome de Jesus, que seja quebrado do meio deles toda a influência do diabo, que trabalha com o egoísmo, com o egocentrismo, que trabalha na corrupção, ou seja, querendo mudar as coisas para benefício próprio. Em nome de Jesus, nós oramos pelo Brasil. Em nome de Jesus, nós abençoamos essas autoridades e pedimos que o Senhor os abençoe por tua graça, que eles deem ouvido à tua palavra. Em nome de Jesus é nossa oração com gratidão, Senhor. Amém. Amém? Legal. Olha só, não pode esquecer, hein? Amanhã temos aqui live de 2 grupos de homens. Por que eu falo 2 grupos? Porque nós estamos montando grupos por lives de homem. A cada sábado vamos aumentando esses grupos até termos um grupo só. E por que isso, pastor? Justamente para que as pessoas saibam lidar com a tecnologia, né? Porque essa tecnologia, às vezes, tem pessoas que têm um pouco de dificuldade. Então, por isso que não estamos juntando todos os homens num grupo só por enquanto. Estamos criando um grupo a mais a cada sábado até chegarmos a um limite máximo, então termos um encontro único, tá bom? E também, domingo, pela manhã, né, o culto às 9h30, 9h30 da manhã, o nosso culto online. Te espero lá, espero te encontrar. Deus te abençoe. Tenha um bom final de semana em nome de Jesus. Até lá.